Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. De acordo com a última pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro, em 2018, as editoras pesquisadas venderam 16,5 milhões de exemplares para o canal Porta a Porta. Isso contribuiu com 195 milhões para o PIB do livro no país. Na semana passada, cerca de 150 profissionais desse segmento estiveram na cidade de Bento Gonçalves, a capital nacional do vinho, para o Salão da Associação Brasileira de Difusão do Livro, a ABDL, a entidade que reúne editores, distribuidores, atacadistas e vendedores porta a porta. O salão é o único evento da indústria editorial brasileira voltado exclusivamente para a realização de negócios. Quem esteve lá é Leonardo Neto, editor-chefe do Publish News, que gravou uma edição especial do podcast. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute audiobooks. Já ouviu falar em POD? Significa impressão sob demanda, e nossos parceiros da Livro são referência na tecnologia no Brasil. Permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Deixe seu catálogo 100% disponível e não perca nenhuma venda. Aqui é Fábio Rara e esse é o programa do dia 17 de fevereiro. E vamos ouvir o Léo conversando com o pessoal lá na ABDL. Toca aí, Léo. Oi, Fabinho. Agora eu estou aqui com o Márcio Tupinambá, que é o presidente da ABDL, que é essa entidade que está organizando o salão aqui em Bento Gonçalves. E, Márcio, eu queria conversar com você um pouquinho sobre a situação do mercado porta a porta, né? O Fábio falou aí para os nossos ouvintes, trouxe algumas informações sobre a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, que pergunta para as editoras quanto elas venderam para o canal Porta a Porta, né? E a gente tem aí, então, uma cifra de 195 milhões de reais que as editoras declaram ter vendido para esse segmento. É um segmento importante, né? O terceiro principal canal de vendas de livro no Brasil. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como é que está a situação do mercado porta a porta hoje. Então, o mercado porta a porta ele vem numa crescente. Nós estamos mudando um pouco a atuação, na verdade, né? Então, nós temos na associação associados que trabalham de diversas formas. Qual é a grande diferença do nosso modelo de negócio? A grande diferença é que nós vamos buscar o cliente, né? Então, nós vamos dar o acesso ao livro aonde o cliente estiver. Essa é a nossa grande motivação do porta a porta, né? Quando a gente fala de porta a porta, logo vem na cabeça aquele vendedor que vai e bate de porta em porta, né? Nós temos esse vendedor, nós temos essas empresas que atuam dessa forma, essas empresas levam de fato o livro aos lugares mais isolados do nosso país, onde não existem livrarias, onde não existem lojas que fazem essa comercialização. Nós temos lá os nossos vendedores dos nossos associados atuando. E temos também outros que trabalham com feiras, que trabalham com formação continuada de leitores, onde também fazem as vendas dos seus produtos. Então, esse mercado ele realmente é muito importante para a divulgação e para incentivo ao hábito da leitura. Você falou desses lugares mais remotos, né? Você vem de Manaus, que embora seja uma capital e uma cidade grande, ela está deslocada desse eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, onde se vende mais livros, né? E é a primeira vez que a entidade tem um presidente fora de São Paulo, pelo que eu acompanho. Não sei, desde que eu tenho 6 anos que eu estou cobrindo esse mercado e 6 anos que é sempre uma pessoa de São Paulo. Que missão que você tem para trazer de novidade para a BDL, estando fora desse eixo? Esse eixo sudeste, que é o eixo principal dos presidentes por toda a história da BDL,
ele foi muito importante, ele é muito importante, porque é onde existe a produção literária, onde tem a maior concentração de editoras, enfim. São as pessoas que formam o produto que vai ser lido Brasil afora. Eu, de fato, sou o primeiro presidente fora desse eixo e já fui logo o cara mais longe. Então, estou lá em Manaus, o mais longe da sede administrativa da ABDL. Isso não é um dificultador, tá? Na verdade, é um incentivador. Isso mostra que nós podemos estar em qualquer lugar e podemos desenvolver o nosso trabalho. Com relação às dificuldades nesses lugares mais isolados, lá nós temos pessoas que atuam em lugares mais isolados ainda, né? Nós temos gente que atua na linha de fronteira, por exemplo. Existem muitas pessoas que precisam ler, que gostam de ler, que querem ter o acesso. E aí vem o nosso papel, né? Tenho aqui no sul pessoas que vendem no extremo sul, que também é distante de São Paulo, é equidistante, né? São Paulo está no meio do caminho aí, do extremo sul ao extremo norte, mais ou menos. Então nós temos pessoas de todos os lugares. Tem algumas pessoas no Mato Grosso, que atuam no Mato Grosso também. E aí se fazem necessários os artifícios e as estruturas para atender. Então eu tenho associados que transitam na Transamazônica lá no sul do Pará, né? Utilizam carros 4x4 para poder levar os seus livros até o leitor, né? Atravessam em balsas, em barcos. Eu tenho associados lá no estado do Amazonas que fazem uso de lanchas para poder chegar até os seus clientes e divulgar o seu material. E tenho associados que estão dentro da Grande São Paulo, utilizando seus carros e presos no trânsito. Tem uma dificuldade tão grande quanto aquela do associado que está no extremo norte ou no extremo sul. Então essa é uma variação importante aí da nossa atividade. Entre os expositores do salão, os expositores editores, né, tem 3 editoras que tradicionalmente atuam no setor, que estão no setor porta a porta, no setor da venda direta, que é representado pela BDL, mas que também estão nas livrarias, né? Eu cito aí Melhoramentos, Global, JBC, que é uma entrante nova, né, estreando aí no salão. O que essas editoras precisam ter, que tipo de livros que elas precisam ter no seu catálogo para poder entrar nesse segmento de porta a porta? Ela já tem, na verdade, uma grande variedade. É que antes, coisa de 12, 15 anos atrás, entendia-se o porta a porta tão somente com os produtos de pesquisa, apoio, enciclopédias, culinárias, dicionários. E hoje o porta a porta atende uma parcela muito grande da população que busca o livro presente, que busca uma literatura leve, que busca um livro mais divertido do que um livro técnico, por exemplo. Então, essas editoras já têm isso. A JBC, por exemplo, ela atua na parte geek, né? Então, ela tem ali uma diversidade muito grande de mangás e de livros voltados para essa turma jovem que curte o cosplay, né? Então, é bem bacana isso. A Melhoramento já atua no nosso segmento muito intensamente na parte infantil. Então, tem livros maravilhosos ali da Melhoramentos que eles levam, os nossos associados levam e disponibilizam lá na ponta para o cliente. E o cliente não teria como chegar numa livraria para comprar aquele livro da Melhoramentos, ou da JBC, ou da Global. Isso é bem importante aí. Eu fiz essa pergunta porque esse eu acho que é o meu 4º ou 5º salão que eu venho cobrir, né? E eu sempre ouço que
de novos entrantes, né? Eu me lembro quando a VIR veio pela primeira vez, ou quando a LPM veio pela primeira vez, eu chamei a pessoa que estava aí de canto e falei assim, mas e aí, conseguiu fazer negócios? E ele me disse, meus livros não se adaptam muito bem, eu vou ter que pensar numa nova edição. Então eu queria saber, assim, em termos práticos mesmo, o que é esse livro precisa ter um formato um formato específico para fazer parte de um kit? Precisa ter um acabamento Y ou X? O que é que o livro precisa ter para fazer um sucesso e conseguir trilhar um caminho de sucesso aí nesse segmento? Na verdade, Léo, não existe essa receita. Tá? Não existe essa receita porque cada associado trabalha de uma forma. Como a nossa associação ela é muito plural, não por exemplo, não é uma associação que congrega somente as pessoas que trabalham no segmento de feiras, não somente no segmento do porta a porta, não somente no segmento infantil. Então, tem cliente para todo tipo de livro. Os nossos associados são clientes para todos os tipos de livro. O que muitas vezes ocorre é que aquele momento, naquele formato que aquela empresa está divulgando, a pessoa que dá vazão àquele tipo de material está com um parceiro já fazendo essa vazão. Mas nada impede que ele faça bons negócios. Eu tenho ouvido muito dos expositores o seguinte, o salão de negócios ele é muito, muito importante, porque ele sustenta boa parte dos meus negócios ao longo do ano. Então, às vezes o editor ele se preocupa muito com o resultado imediato, mas hoje já vemos que isso não está acontecendo dessa forma. Eles estão muito preocupados com o resultado do ano, né? Então, tem muitos negócios que acontecem porque estavam no salão. Então, o salão de negócios ele promove o ano inteiro os negócios entre os associados e os editores. Isso é o que está fomentando e está girando essa roda para que tudo dê certo. A gente está gravando hoje, Fábio, que é quarta-feira, e pela manhã de hoje a gente teve um painel aqui falando sobre feiras municipais, feiras literárias realizadas em municípios. E pelo que eu pude entender, a ABDL está disposta a ampliar essa frente e fechar convênios com prefeituras para poder realizar esse tipo de eventos, né? Inclusive, pelo que também pude entender, vocês estão pensando em fazer um manual de compliance para poder estabelecer regras do que pode, do que não pode. Você podia falar um pouquinho sobre isso também? Posso. O que nós temos lá na BDL hoje, já temos um manual de feiras, das feiras que os nossos associados já elaboram. Acontece que todos os convênios entre o poder público e a associação são convênios extremamente complexos de serem feitos. Existem muitas regras para que sejam cumpridas e esses convênios deem 100% certo. Com tudo isso, nós precisamos desenvolver um manual dessas regras, para que o nosso associado siga 100% essas regras e essas regras fiquem claras para ele. O interesse da associação é fomentar esse negócio, a realização de feiras municipais. Porque hoje, Léo, a grande parcela dos municípios brasileiros não tem livraria, não tem esse acesso de uma forma mais facilitada ao livro. Então, o papel nosso da associação é exatamente esse, é incentivar o acesso desse material a essa população. Com isso, nós vamos estar com feiras sendo realizadas em diversos municípios e vamos startar isso para que isso se espalhe pelo Brasil inteiro e as pessoas tenham cada vez mais o acesso à literatura de forma ampla. Até porque tem uma pequena alteração no que se pensa sobre uma feira de livro, né? Na verdade, eu acho que o termo não é uma alteração, mas uma distorção. Se acha que uma feira de livro são somente formados por livros infantis, enfim. A literatura adulta é muito procurada, a literatura para o jovem também é muito procurada. Então, nós temos hoje uma infinidade de títulos que vendem bem nas feiras, ou seja, as pessoas querem consumir literatura de um modo geral. E quando eu falo literatura, não só literatura clássica, mas a literatura atual.
né? O que os autores estão escrevendo agora, livros de aventura, muitos jovens compram livros de aventura e de literatura atual mesmo. Isso é engrandecedor, né? Nós estamos vendo uma população ávida por novos conteúdos, e isso realmente é bem bacana. Então, nosso interesse com as feiras é isso, é proporcionar àquele público o acesso amplo e irrestrito ao mundo da leitura. A Andrea, que é a assessora de imprensa da BDL, já me adiantou que a gente vai ter resultados de pesquisas, da pesquisa que a BDL tradicionalmente realizava e que nos últimos 2-3 anos não teve a realização dessas pesquisas, né? Inclusive vai ter a divulgação retroativa desses anos que ficou sem. Você tem alguma informação dessa pesquisa que a gente possa adiantar, mesmo sabendo que o Publish News nos próximos dias vai publicar uma matéria falando sobre essa pesquisa também? Não tenho ainda. Não tenho porque nós precisamos fazer essa análise dos dados de forma muito criteriosa e bem proporcional. Então precisamos ter esse dado realmente fidedigno de acordo com a proporcionalidade dos anos. Não adianta a BDL divulgar os dados retos de uma pesquisa que é realizada no momento. Eu preciso que essa pesquisa seja avaliada e seja proporcionalizada. Então, eu preciso que ela tenha esse equilíbrio para poder saber exatamente o que cresceu, o que precisa melhorar, aonde que as editoras estão colocando os seus materiais, onde que está sendo, onde está tendo uma maior quantidade de venda, e qual canal está saindo mais o livro do nosso associado. Mas isso eu preciso que esteja bem balanceado para que a gente possa divulgar, eu de fato não tenho. E Márcio, a sua empresa lá em Manaus se chama? Tupinambá Livros. Tupinambá Livros. Tupinambá Livros. E como é que você atua? Então, em Manaus a gente atua em escolas, atua com algumas feiras em shoppings e porta a porta, mas de uma maneira mais incipiente. O nosso objetivo principal lá são os atendimentos às escolas e às feiras. E tem dado certo? Tem dado certo. Eu tenho uma frase que eu acho muito bacana de um amigo, que às vezes eu escuto muito essa frase, enquanto presidente, às vezes as pessoas não têm conhecimento, e acabam falando assim, o livro vai acabar. E eu tenho um grande amigo que diz assim, vai, mas eu vou imprimir mais. É isso aí. Então é muito bacana quando a gente escuta isso, né? Vai, mas eu vou imprimir mais. Tem mais gente querendo ler. Muito bem, super obrigado, Márcio. Sucesso aí com o salão e qualquer coisa conte conosco aí. Obrigado, Léo. Obrigado pela tua presença, tá? E de fato auxilia bastante o nosso mercado. Em mais uma entrevista do Léo na BDL, lá em Bento Gonçalves. Oi, Fábio. Agora eu estou com a Tânia de Lima e Silva, da Maluco por Leitura, uma empresa de BH, mas que atua também no Rio de Janeiro e em outros estados da federação. E a Tânia está participando aqui do Salão de Negócios da BDL. Tânia, eu queria que você falasse um pouquinho do como é o negócio da Maluco por Leitura. A Maluco por Leitura é uma empresa que atualmente tem o seu trabalho focado em eventos literários, popularmente chamados de Feira do Livro, né? Nós temos as nossas organizações próprias, aqueles eventos literários ou feiras do livro que nós organizamos junto às prefeituras, e isso acontece em algumas cidades do estado de Minas e também na região dos Lagos, onde a gente monta as feiras de verão, né? Todo ano a gente monta as feiras de verão ali na região dos Lagos. Fora isso, a empresa trabalha junto aos grandes eventos literários país afora, as bienais, as feiras, né? Bienal de São Paulo, do Rio, Salvador, Fortaleza, Feira do Rio de Ribeirão Preto, Feira de Belém, Feira de Joinville. Então, esse é o foco da empresa Maluco por Leitura, feiras e bienais. Antes de conversar com você, eu estava conversando com o Márcio Tupinambá e ele falou muito disso, né? De ir até onde o leitor está. E pelo que eu estou entendendo,
a Maluco por Leituras faz isso. Faz isso. Maluco por Leitura, já me ofereceram várias propostas de montar livrarias. Eu acho que essa coisa, pelo menos para Maluco por Leitura, de ficar com o livro parado, esperando que o leitor venha até o livro, um pouco ultrapassado. Eu acho que o livro tem que ir até o leitor, porque ele capta tanto aquele que tem condição e que quer ir até o livro, como também aquele que se distraiu um pouquinho, esqueceu que o livro é um bom passeio para a mente, que o livro é uma coisa bacana. Se você vai até ele, não tem escapatória. Você para na frente dele, ele te pega e te lê com certeza. Legal. E que tipo de livros você costuma levar para viajar na sua bagagem? Olha, o foco principal da Maluco por Leitura são os saldos, né? A gente trabalha principalmente com saldos, mas nos eventos que a gente monta, a gente tem o cuidado de montar um pedaço de infanto-juvenil, um pedaço do chamado capas, né? E lançamentos, que são os livros. Capas, na verdade, quer dizer os livros mais caros, né? Os lançamentos, e também o saldo, tanto infantil quanto de adulto. O que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu encaixar no nosso mix de trabalho são os livros didáticos, paradidáticos e os livros de enfermagens, livros mais técnicos. Esses, infelizmente, a gente ainda não atende. Mas, no demais, a gente tenta deixar o pessoal feliz. E para você, como livreira, a importância de estar num evento como esse, que é um evento exclusivamente de negócios, você dá para fechar negócios aqui? Esse evento, para mim, tem 3 grandes importâncias. E nesse em especial, esse debate, essa mesa que foi organizada, tanto com os temas para os eventos literários, como que será organizado para o Porta a Porta, e que eu pretendo estar também, muito bacana. Principalmente porque facilita, você tem acesso aos livros que você compra para trabalhar, todos praticamente no mesmo lugar. Faltou um editor ou outro que não sei por que ainda não acredita ou não conhece a BDL, porque se ele conhecesse, ele já estaria aqui também, né? Porque o potencial é bom. Então, assim, você pega no livro. É diferente de você comprar ele pela internet, você comprar ele pelo telefone, pelo e-mail. Você tem contato com o vendedor, você pega o livro. Eu tenho o defeito, a qualidade, depende de quem está vendo, de todo livro que eu compro, mesmo que não dê tempo de eu ler todos eles, que são muitos, mas pelo menos o prefácio de todos, seja ele infantil, adulto, texto, seja ele qual, eu leio para eu entender o que eu tenho dentro do espaço de venda meu. Então, esse encontro, para mim, é maravilhoso nesse sentido. E o outro sentido é que os colegas estão espalhados, né? Você viu, tem gente do Piauí, Pernambuco, Bahia, enfim, do país inteiro. A oportunidade que a gente tem de se encontrar e cumprimentar e saber como é que está, o que está acontecendo de novidade, o que você andou fazendo esse ano, é nesse encontro, e ele para mim é muito importante. E o livro, para fazer sucesso entre os seus leitores, ele precisa ter que tipo de características, assim? Pensando que a gente está falando com um público de editores, né, que são os meus ouvintes, são editores e livreiros, e ele está querendo fazer negócio com você. Que tipo de material você está interessado em comprar? Olha, eu, Maluco por Leitura, estou interessada em comprar um livro bom. O que é um livro bom? Que tenha temas atuais, que esteja orientando a população a pensar, em termos de romance, que esteja orientando ao seu leitor a curtir realmente aquela leitura. Um livro bom e com um preço justo. Acho que a gente chegou numa época em que a gente precisa ter um preço justo. Eu sou o tipo de pessoa que acho que quando eu quero ganhar mais, eu trabalho mais. Eu não aumento o preço do meu produto. Se esse mês eu preciso de mais dinheiro do que o programado, então eu tenho que colocar mais 1, 2, 3 feiras para que eu possa ter mais dinheiro. Então eu acho que essa coisa de quando você está com problemas financeiros, você aumenta o preço do seu produto, está errado. Você precisa atingir um número maior de pessoas a comprar. E se você tem um preço justo,
e o preço justo para mim é um preço um pouco mais barato, você atinge A, B, C, D, E, porque toda essa faixa lê. A diferença é que A tem dinheiro e E não tem, mas E gostaria de ler o livro que A lê, você entende? Então, eu acho que é isso aí, precisa tentar chegar num preço justo. Eu sei que as coisas são difíceis, existe um monte de coisa por trás do preço do livro, mas a gente tem que tentar chegar num preço bacana para atender a todos. Você falou aí desse painel que a gente teve na manhã de hoje, quarta-feira, sobre as feiras literárias, né? Que lições você tirou? A sua participação chamou a minha atenção, inclusive, né? Você participou a gente, bastante do ali. mundo do livro, tirando as editoras, nós somos livreiros. Existe uma diferença muito grande. Nós somos livreiros. Nós somos tipo de empresário que chegou a ter o nome de empresário na tora, sabe? A gente foi trabalhando, movimentando, chegando a um patamar que viramos empresário. Muitos... Eu tenho um curso superior de Direito e entendo um pouco das normas e consigo fazê-los. Quando eu faço uma pergunta do tipo a que você me viu fazer, não é nem para responder a mim, é porque eu conheço os meus colegas e sei que eles precisam dessas respostas. E às vezes eles ficam sem graça de perguntar, porque existe uma diferença. Eu saber a resposta me dá muito mais liberdade de te perguntar do que quando a pessoa não sabe a resposta e fica acanhado de te perguntar, porque é uma resposta simples, né? Então, é por isso que eu faço, às vezes, algumas perguntas assim, não é nem para mim, é para o grupo. Então, esse encontro foi muito bom para isso, para dar uma clareada na mente de todos, né? E para mim foi muito importante em relação às normas para uma verba federal. Isso, apesar do meu curso superior de Direito, apesar da minha experiência, eu não tenho essa prática, eu não pratico isso nos eventos que faço, porque sempre achei muito trabalhoso e não tínhamos esse apoio de uma entidade como agora teremos da ABDL. Então, eu pretendo sim praticar, eu tenho vários eventos pessoais e esse ano ainda eu quero já estar aplicando isso que foi debatido aqui nessa mesa pela primeira vez em algum dos meus eventos. Então, para mim foi muito importante. Muito bem, obrigado, Tânia. Acho que era isso. Eu que agradeço. Sucesso para você aí no salão e na vida. Para nós, para todos nós. Obrigado, viu? E, Léo, quem que a gente vai ouvir agora? Fábio, agora eu estou aqui com o Leandro Carvalho, que é da JBC. É a primeira vez dele no salão. E aí eu queria saber de você, Leandro, quais são as suas impressões aqui do salão? Se valeu a pena ter vindo? Se você vê aí possibilidades de negócios com essa turma? Ô, Leonardo, realmente valendo a pena muito. Conheci muitos distribuidores que fazem uma distribuição em todo o Brasil, regiões de difícil acesso, fechei muitos negócios, então vale a pena, a feira é bem receptiva, principalmente para quem está começando, então vale a pena sim, eu estou bem satisfeito. E que tipo de livros eles estão procurando aí para levar para os seus públicos? Hoje senti bastante para o público infantil, eles querem revistas, revistinhas, quadrinhos. Como eu tenho um produto muito diferente, ficaram enlouquecidos, então foi uma experiência bem interessante. Legal, super obrigado, Leandro, boa sorte. Viu? E na última conversa de hoje de Bento Gonçalves, vai lá, Léo. Fábio, encontrei aqui o Fernando de Oliveira, que ele é da Fernando Editora, é mais um estreante aqui no Salão de Negócios da BDL. Fernando, valeu a pena ter vindo para Bento Gonçalves participar do salão? Sim, valeu a pena sim, tô bastante feliz com as conversas que a gente teve aqui, que aqui tá vamos dizer assim, os dinossauros do livro. A gente aprende muito conversando, né? Tava falando agora há pouco que como aqui só tem vendedor de livro, né? A gente tem muita ideia para trocar, muita experiência para trocar, né? Tenho aprendido bastante através das palestras também. E muitos clientes que vieram aqui a gente não conhecia, né? Esse mercado de feiras, de porta a porta, né? O crediário, que eu nunca tinha ouvido falar. É interessante saber como eles trabalham, né? E qual é o perfil também.
E a nossa linha de produtos, de colecionáveis, assim como no meu mercado, né, no canal alternativo, a gente teve que introduzir, eu creio que muitos aqui compraram um pouquinho e vão experimentar, e a gente acredita no pós-feira, né? Sim. Pós-feira é interessante. Você falou aí rapidamente sobre o tipo de produtos com que você trabalha, né? Você podia explicar um pouquinho melhor com que tipo de produto a Fernando Editora trabalha? O nosso forte hoje é o passatempo. O passatempo, ele é vendido em todo o Brasil com força ainda, né? No mercado editorial, passatempo. A gente produz 3 tipos de passatempo também na nossa editora, e a gente representa também a Coquetel, que é a líder assim no segmento. Fora isso, a gente tem muita coisa dos colecionáveis, dos carrinhos, a linha Marvel e linha DC é algo que está em alta, assim, né, em todos os segmentos, desde do infantil, desde a criança até o adolescente, o adulto e os mais velhinhos também. Todo mundo gosta. Uhum. Então, a gente acredita muito nesse produto, é algo que só está crescendo, né? E que tipo de produtos os colegas estão procurando aqui no teu stand? Então, como são livreiros, né, é escola, tem a busca aqui nessa feira é mais por livros, mas como eu te disse, né, quando eles veem os colecionáveis, muitos compraram um pouquinho para experimentar, e é assim que é introduzido um novo tipo de produto, né? Essa linha de colecionáveis aqui, ela nunca foi vendida em saldo, vamos dizer assim. Então nunca houve a oportunidade de muitos distribuidores experimentar. Isso está acontecendo agora e a gente está fazendo esse trabalho aí. Tem dado super certo no alternativo, vai dar certo também nos feirantes aí, com certeza. E com base nessa experiência que você teve até agora, o salão tem amanhã ainda para acontecer. Aliás, é a tarde de hoje para acontecer, né? Ele acaba amanhã pela manhã. Você acha que dá para pensar em voltar no ano que vem? Com certeza, só do positivo. No primeiro dia, eu já antes de começar a feira, eu já gostei muito da confraternização, né? Eu acho que isso é importante. Na minha empresa, a gente busca lógico, bom negócio também é interessante, mas o nosso foco é parceria, né? É uma venda contínua, né? E aqui tem essa oportunidade, por uma semana, tem gente aqui que parece que a gente conhece já há muito tempo, né? Tipo, uma semana convivendo todos os dias, almoçando, jantando, isso é importantíssimo, com certeza. Legal. Isso que a BDL faz é muito importante. Obrigado, Fernando. Boa sorte aí com o salão. Obrigado. E Fábio, aproveitando que eu estou aqui em Bento Gonçalves, eu queria indicar um restaurante que se chama Caldeira Restaurante. É o melhor ossobuco que eu já comi na minha vida, é maravilhoso. Serve aí então como indicação para quem estiver vindo aqui para Serra Gaúcha. Um beijo, obrigado, viu? E eu vou na minha indicação também, Léo. A minha indicação é de um autor, conheça esse autor, por favor, que chama Haruki Murakami. Ele é um romancista sempre indicado para ser um dos nobelizados de literatura, mas nunca aconteceu. Torço por um dia, mas mesmo assim ele vale muito, muito a pena. É um cara que escreve super bem. Ele, para mim, o que mais atrai nele é o clima que ele consegue criar, de uma certa fantasia ali no meio, mas retratando muito o espírito das pessoas mais introspectivas, de romances um pouco estranhos, mas que eu sempre admiro essa forma. Tá bom? Tá saindo O Assassinato do Comendador, volume 2, da última obra dele. É isso aí por hoje. A gente vai ouvir agora a indicação do pessoal da Outbooks. Abraço, até a próxima segunda. Olá, ouvintes do podcast do Publish News. Eu sou Silvia Leitão e escolhi o audiolivro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, para indicar para vocês. A narração é do próprio Lázaro, está excelente. O tom é bem coloquial, como se o Lázaro fosse um amigo, te contando passagens da infância dele na Bahia, lembranças da adolescência, quando trabalhava num laboratório de análises clínicas para fazer um dinheiro. Mas que memórias, tem um tom de afeto imenso na fala do Lázaro, que me parece que é o tom que ele leva à vida mesmo.
pois há muita amorosidade na narrativa, muita presença da família, dos amigos. Ele vai falando da adolescência, da carreira de ator, como ingressou no bando de Teatro Olodum, onde tudo começou. É claro, como o próprio título diz, fala de pele, de segregação, de racismo, mas foge do papel de vítima. Muito pelo contrário, é tamanha a sinceridade do autor quando menciona a importância dos antepassados escravos e do racismo velado tão presente no Brasil, que eu super indico, principalmente para quem não está muito familiarizado com o formato áudio para livros. A duração é de 4 horas e meia, então rapidinho você consegue ouvir todo o livro. Fica a dica. Nossa área, conhecida como Fazenda Garcia, preservou seu espírito familiar e popular. Mesmo sem luxos, nossa casa é um dos maiores orgulhos de meu pai. Foi construída aos poucos e hoje tem 3 andares, com direito a um terracinho. A obra levou tantos anos que eu perdi as contas. Ele sempre sonhou com isso. Um andar para ele, um para mim e outro para minha irmã. E realizou o sonho. A mudança de bairro e de escola não foi nada fácil. Em plena adolescência, eu continuava a ser um tipo retraído. Era pequeno, magrinho, caladão. Depois de sair da casa de Dindinha, levei 1 ano para conseguir deitar no sofá da casa do meu pai, que era, aliás, minha própria casa. Eu não sentia como se aquele ambiente me pertencesse. Era a primeira vez que eu estava morando com ele e não queria incomodá-lo. Eu não sabia exatamente o que era permitido, então eu ficava num cantinho da sala para não ocupar muito espaço. Eu só voltei a pensar nessa sensação quando, ao final de uma entrevista para O Espelho com Jaime Sodré, professor e doutor em História da Cultura Negra e Ogã, ele me chamou no canto e disse com sua sabedoria ancestral: "Você sabe que essa menina que está vindo aí é de Ogum, não é? Thaís estava grávida de 5 meses da nossa filha, Maria Antônia." Eu disse: "Não sei, é?" Ele completou: "É. Crie ela livre. Às vezes, nós criamos nossos filhos cerceando a liberdade deles e isso cria seres atrofiados. O espírito dela é livre. Deixe-a ser plena."